Entrevista. O momento em que estamos vivendo tem sido desafiador para todos nós. O coronavírus trouxe mudanças significativas para os negócios e para as pessoas. E esta fase de mudanças possui alguns estágios que precisamos superar. A psicóloga, coach e professora da Fundação Fritz Miller, Vanusa Cardoso, está em linha conosco para explicar como este período tão incerto nos impacta e como lidar melhor com o momento. Professora Vanusa, muito bom dia. Muito bom dia. Professora, muito obrigada pelo convite. Que bom também tê-la aqui conosco por telefone, por medida de segurança, mas importantíssima essa participação nesta manhã de segunda-feira, professora, realmente esse momento de muitas incertezas e de muito apelo para que as pessoas realmente fiquem em casa. Esta é a determinação em Santa Catarina, mais do que nunca, inclusive com o próprio governador estadual prorrogando o isolamento social por mais 7 dias, professora Vanusa. Exatamente. É um momento de muita maturidade emocional que a gente precisa ter, sem dúvida, Denise. Maturidade emocional, professora, descreve para nós melhor isso através de boas palavras. O que significa nesse momento ter essa maturidade emocional? Eu sempre digo que nos momentos de crise, nos momentos de caos, são os momentos que disparam a nossa sombra, aquilo que é o nosso pior. Então, maturidade emocional é, mesmo diante de um momento tão caótico, eu conseguir controlar o meu medo, conseguir controlar a minha ansiedade. Quando eu consigo superar essa fase, sim, eu consigo chegar a um nível de maturidade emocional. Até conectando, né, com que você abriu a entrevista, as fases da mudança, os estágios da mudança, é um momento muito oportuno de a gente agora, principalmente enquanto líder, enquanto empresário, a gente dar-se conta como está a minha maturidade emocional, como que eu estou entrando, né, nos meus mecanismos de sombra, o quanto eu estou conseguindo controlar isso. E você acredita, professora, que esse isolamento, a crise e todo o impacto do coronavírus podem, então, nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente estuda e é comprovado que nas grandes tragédias as pessoas se unem. É um momento, eu entendo, de resgate, de senso de colaboração, de muita cooperação, de a gente se tornar ainda mais empático, ainda mais humano, sem dúvida nenhuma. Você falou sobre a maturidade emocional sendo uma das fases. Professoras, temos uma sequência de fases pelas quais precisamos passar e entender durante todo esse período de transformação, de mudança? Temos sim. Toda mudança, a gente estuda que passa necessariamente por 5 estágios. Qualquer mudança, da maior ou pior na nossa vida. E dependendo da nossa maturidade emocional, a gente passa mais rapidamente ou fica paralisado em uma das fases. Então, a primeira fase da mudança se chama negação. No momento da negação, é aquela fase onde, como assim essa crise? Como assim essa doença? Eu não acredito. É aquele sentimento inicial de não acredito. A segunda fase é a raiva e a luta. É aquele sentimento de revolta. Puxa vida, droga, logo agora que 2020 estava tão bem, né? Por que isso está acontecendo no nosso país agora? Então, é a segunda fase de raiva e luta. A terceira fase se chama negociação e barganha. Então, é um momento onde eu começo a negociar comigo mesmo. Será mesmo que isso está acontecendo? Começam essas negociações internas. A quarta fase é a fase que a gente chama de depressão. Quando cai a ficha, quando eu entendo, caramba, de fato isso aconteceu. E aí a gente baixa a nossa energia, a gente fica mais triste, podendo até haver uma paralisação, dependendo do quanto eu estou maduro ou não emocionalmente. E a quinta fase é a fase de aceitação. É a fase que eu entendo, sim, estamos passando por uma crise, mas o que eu posso fazer agora para me reinventar enquanto empresa, me reinventar enquanto ser? Então, a quinta fase é de aceitação. Toda mudança, a gente estuda que passa necessariamente por essas 5 fases. Professora Vanusa, essas fases sabem respeitar também ou sabem orientar, por exemplo, quando temos diferentes ordens e diferentes direcionamentos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, defendendo o fim desse isolamento social, apenas alguns grupos ficando sim, fazendo parte desse isolamento, mas o restante vai para a luta, vai trabalhar, vem para a rua. Já o nosso governador, Carlos Moisés, enfatizando que é necessário, inclusive, essa prorrogação mais uma vez do isolamento social por 7 dias, por recomendação da sua equipe de profissionais da área da saúde que entendem que esse é o melhor caminho nesse momento para evitar o pior, evitar o caos lá na frente. Como é que fica também poder se colocar diante dessas 5 fases que você mencionou há pouco, diante de 2 líderes que temos agora a seguir, no caso, o presidente e o próprio governador? Sim.
Nós entendemos que o líder, ele faz toda a diferença na vida das pessoas, ele dá a direção, ele que dá o comando. Quando nós temos dois comandos, duas direções diferentes, sem dúvida a gente atrasa esse processo de aceitação. Porque se nós tivéssemos um único caminho, rapidamente nós poderíamos passar por essas fases e chegar no nível de aceitação e, bom, essa é a direção, agora daqui para frente nós vamos. Sem dúvida, dois caminhos atrasam ainda mais esse processo de superação coletiva e de encontrarmos soluções, sem dúvida nenhuma. Está faltando maturidade emocional para qual desses líderes, professora, na sua opinião? Eu não saberia nem dizer qual dos líderes, mas acho que é um processo de reflexão muito importante que ambos precisam fazer, né? Cada um se conectando com a sua sombra, com o seu momento enquanto liderança. Acho que está faltando, eu não diria nem quem está certo ou quem está errado. Precisa ter diálogo, precisa ter harmonização. Acho que o planeta, como um todo, ele passa por um processo de caos coletivo. O inconsciente coletivo, né, está muito denso nesse momento. E esse momento deveria ser exatamente para a gente passar por isso de forma mais harmônica. E ter esses conflitos políticos, sem dúvida, só impacta nesse processo. Precisamos de uma maior segurança nesse momento. O próprio governador, ele coloca o seguinte, que a determinação também se baseia na experiência de cidades e países que demoraram a agir e agora não têm capacidade para conter o avanço da Covid-19 e por isso, então, ele decidiu por esse período de restrição ao convívio social em Santa Catarina, sendo prorrogado por mais 7 dias a partir de quarta-feira, professora. Temos que ter, sim, essa maturidade emocional e até passar isso para o ambiente familiar ou as pessoas que estão nesse momento tendo que trabalhar, que estão em atividades essenciais e tem que ter, sim, toda essa emoção, digamos assim, esse emocional muito bem lapidado, essa inteligência emocional sendo construída, sendo ressignificada todos os dias, né, professora? Perfeito, perfeito. E eu prefiro acreditar sempre na ciência. Eu acho que é um momento de a gente, a todo momento, se conectar com o científico, entender de fato os dados e fatos. Nós aqui, tanto na Fundação quanto na minha empresa, sim, a gente está trabalhando home office 100%, mantendo toda a proteção necessária. Precisa ter maturidade emocional, consciência e muita responsabilidade nesse momento. Vanusa Cardoso é psicóloga, coach e professora da Fundação Fritz Miller. Ele está conosco por telefone nesse momento. Professora Vanusa, você fala de onde? Eu falo de Florianópolis. Florianópolis, professora. Também tem atuação aqui na nossa Fundação Fritz Miller, aqui em Blumenau? Sim, eu sou professora já há quase 4 anos, na disciplina de liderança da Fundação Fritz Miller, sim. Todos os meses eu estou em Blumenau, dando aula. E nesse momento de restrições, nesse momento de cuidado especial para si e também visando o próximo, professora, como é que a própria Fundação Fritz Miller está também se orientando, está também repassando essa segurança, maturidade emocional para os seus profissionais? Sim, ela está agindo com toda a prudência, com toda organização. A Fundação é uma instituição extremamente organizada e séria, né? E desde o primeiro momento que houveram essas primeiras orientações, ela já paralisou suas atividades enquanto sala de aula. Eu mesmo tinha vários treinamentos agendados, já foram postergados, e ela está nos dando suporte, né, para os professores, muito importante. Assim, a Fundação, nossa, eu tenho um grande privilégio e uma grande honra em fazer parte dessa instituição, que ela ajuda tanto as empresas e executivos. Na mídia, ela também a todo momento está compartilhando várias matérias, os professores estão contribuindo com seu conhecimento para ajudarem as empresas. Então é um momento de muita união mesmo. Importante. Para compartilhar todo esse conhecimento, agora eu pergunto também para você, professora, como nossa convidada nessa manhã de segunda-feira, como é que as empresas então podem impactar positivamente suas pessoas neste período? Certo. Eu entendo, Denise, que esse é um momento, de fato, de as empresas provarem que o quadrinho que elas têm lá na empresa, escrito com os valores, que de fato aquilo existe, sabe? Então, acho que esse é o primeiro momento que os líderes, que as organizações olhem para os seus valores e tomem as suas decisões com muita racionalidade, com muito equilíbrio emocional, que preparem as suas lideranças para esse novo momento, que não entrem em pânico, que conduzam as suas ações com um pilar sensibilidade, porque elas precisam ter muita empatia e sensibilidade, mas mantidas pela razão. Semana passada eu fiquei muito preocupada porque eu atendi de forma online muitos executivos já tomando decisões muito precipitadas, decisões que a gente chama decisões emocionais. Puxa, vou demitir pessoas, vou cortar custos, então calma. Faça uma análise muito racional, com muita sensibilidade, principalmente alinhada aos seus valores.
Eu entendo que as empresas que elas tomarem decisões alinhadas aos valores, elas vão ter uma colheita muito grande de confiança dos seus times após tudo isso passar. Acho que é um momento, de fato, de a gente provar que aquele quadrinho que a gente tem lá na empresa, ele faz sentido, que a gente vive aquilo que a gente colocou. Então, essa é a minha dica que eu daria para os empresários, terem essa coerência, essa congruência com os valores que estabeleceram na sua companhia. E como conseguir, então, professora, essa adaptação em tempos de crise? Primeiro que as empresas que ainda não trabalham com tecnologia, né, de rapidamente buscarem por novas tecnologias, treinarem as suas equipes para reuniões online, videoconferências, enfim, começa primeiro por uma readaptação técnica. Os líderes precisam desenvolver essas novas habilidades rapidamente. O líder ele precisa encontrar um canal de comunicação e escolher qual é o melhor canal de comunicação, mesmo com as pessoas de forma online. A gente trabalha muito com a escuta, escutar na essência sem julgamento, escutar genuinamente as suas equipes. E mesmo de forma online, é um momento, sim, de o líder escutar as pessoas. É um momento, de fato, de ele perguntar para as pessoas como estão, né? É um momento de aproximação, que ele, de forma online, ele não se distancie da equipe. Na semana passada, eu percebi que muitos líderes, até por terem um pouco de receio com as ferramentas de tecnologia, eles fizeram poucas reuniões e as equipes ficaram ainda mais ansiosas. Então, líder que está nos ouvindo, enfrenta, não é difícil, não é fácil fazer videoconferência, estabelece métodos de comunicação, esteja próximo da sua equipe, porque quanto mais a comunicação estiver disseminada, quanto mais clareza de comunicação, maior a confiança nesse momento e mais rápido a gente vai passar por essa crise com mais maturidade, né? Chegando lá de uma forma mais madura. Importante sim, professora. A senhora falou há pouco sobre enaltecer os valores, né? Então, mais uma vez, eu pediria, até porque assim, em meio a tantas informações desencontradas, a tantas notícias verdadeiras que trazem sim esse sentimento de tristeza, de aflição, então também poder colocar em evidência esses valores que devem ser agora realmente, né, valorizados, que devem ser propagados pelos líderes, pelos gestores e pontuar isso junto aos seus colaboradores para trazer essa segurança, inclusive profissional, nesse momento de crise e pandemia, professora. Perfeito. E que o líder sempre haja com muita verdade. Não adianta o líder ficar escondendo as coisas, ele tem que agir com verdade. Acho que é um grande momento de ele se conectar com o seu time e dizer, gente, as informações que eu tenho são as mesmas que você tem. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Ele tem que ter essa coragem de dizer, eu não sei o que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. Agora, eu só sei que se a gente agora se fortalecer, se a gente unir forças, criarmos novas oportunidades para a nossa empresa, aproveitarmos o que a gente chama de ócio criativo. No momento do ócio, a gente tende a criar muito. Domênico De Masi é um autor que fala muito sobre o ócio criativo. Então, agindo com verdade, agindo com conexão, com confiança, flexibilidade, que a gente passa como um rio, né? Ele tem várias pedras, mas ele vai tendo flexibilidade, vai chegando, vai trilhando o seu caminho. Então, é um momento de muita flexibilidade e inteligência